tudo bem? Hoje eu vou falar de um homem nascido na Alemanha, né? Frederico Wilhelm Nietzsche, né? O Nietzsche nasceu no século XIX, ele nasceu em 1844 e morreu, ele nasceu em outubro, né? E morreu dia 25 de agosto, né? Em 1900, ele morreu com quase 56 anos. Ele era filho a família dele era luteranos, né? O pai dele foi um pastor, mas ele perdeu o pai muito cedo, né? Com 9 anos ele perdeu o pai. Ele com 24 anos se tornou professor de poesia e filosofia, né? Gregas. Ele era muito jovem, deixou nesse caminho e tal, e Nietzsche escreve uma poesia chamada Deus Está Morto. Atualmente, né, no século XX, fizeram um filme aí dizendo Deus não está morto para combater esse pensamento. Mas eu tenho algumas respostas, pelo menos algumas tentativas de resposta sobre Nietzsche ter escrito Deus está morto. Deixa eu ler a poesia primeiro, depois eu vou compartilhar com vocês. Deus está morto. Deus permanece morto. E quem o matou? Fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós, os algozes dos algozes, o que o mundo possuiu até agora, de mais sagrado e mais poderoso, sucumbiu enxague aos golpes das nossas lâminas. Quem nos limpará desse sangue? Qual a água que nos lavará? Que solenidade de desagravo? Que jogos sagrados haveremos de inventar? A grandiosidade desse ato não será demasiadamente para nós. Não teremos de nos tornar nós próprios deuses para parecer apenas dignos dele? Nunca existiu ato mais grandioso e quem quer que nasça depois de nós passará a fazer parte, mercê deste ato de uma história superior à história até hoje. Nietzsche, eu li uma tradução que dizia, Deus está morto nas praças, Deus está morto nas casas, Deus está morto. Nietzsche disse que Deus estava morto em todos os lugares. O que o Nietzsche queria dizer com isso? Nietzsche não estava dizendo que a divindade está morta. Eu li ou ouvi uma vez que é o seguinte, quando a ciência se propôs a resolver todos os problemas da humanidade, então a gente não precisaria mais de Deus. Só que a ciência, ela não dá conta de todos os problemas do homem. Por exemplo, cada vez que morre alguém, se diz que a ciência é insuficiente, tá? Eu acredito que um médico, qual é a maior decepção de um médico, né? Um pai forma um médico, a família forma um médico, e depois os anos se passam, o pai fica idoso, alguém da família, e ele trata com outras pessoas. Quando você trata com outras pessoas, o amor tem menos intensidade. Mas quando ele vê o pai morrer, vê a mãe morrer, ele vê a limitação, né, que a ciência não resolve tudo. Então a proposta da ciência, quer dizer, então nós não precisamos de Deus mais. Há um pensamento também que Deus está morto porque é o seguinte, nós temos a Idade das Trevas, que foi do quarto século até o século XIV, a chamada Idade Média foi o seguinte, né? Se fez muita coisa em nome da religião. O Papa tinha um poder absurdo, né? Todo mundo que passasse no caminho dela, ela dizia que a pessoa estava blasfemando, dizia que a pessoa era herege, né? Ela excomungava a pessoa, mandava matar, matou tantos, John Hans, matou tanta gente aí, né, por não entender o que a pessoa fazia, matou Joana d'Arc na fogueira, matou tanta gente, né, e ela também punha reis, ela tirava reis. E Nietzsche, então, tem uma visão de que a religião nesse período, é chamada Idade Média, ou Idade das Trevas, né, ele acredita que em nome de Deus houve muita manipulação. Muita manipulação. E o Nietzsche diz que não acreditava num Deus assim, num Deus que mata. Eu acho bonita essa frase, né? Diz que Nietzsche acreditava que o Deus que existe é um Deus alegre. E isso é fato. A Bíblia diz no Salmo 100, servir o Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cântico, né?
Outra coisa, nós temos uma visão muito séria de Jesus, mas Jesus, o salmista diz que ele seria ungido com o óleo da alegria. Jesus era uma pessoa alegre. Um dia eu ouvi o Roberto Lai, né, que é um menonita, não sei se ele é vivo ainda, ele já era um homem idoso. Roberto Lai diz que Jesus gostava de festa, ele começa o milagre dele em festa. Jesus gostava de almoços com muita comida. Jesus gostava muito de comida regada a vinho. Ele comentou isso, né? Jesus era festeiro, mas por causa da seriedade do evangelho, a gente às vezes não quer brincar. Mas o Deus de Nietzsche é um Deus que brinca. É um Deus que sorri. Isso é muito interessante, isso é muito divertido. Agora vem cá. O Nietzsche está aí nesse período. No século XVIII, nós temos um grupo de filósofos chamado os Iluministas. O que esse grupo pensava? Eu vou falar de um detalhe que esse grupo pensava. Nesse grupo foi o seguinte. Ele pega Deus, leva para a periferia do mundo e traz o homem para o centro de tudo. Quer dizer, o homem é mais importante que Deus, entendeu? Então, por exemplo, você sabia que na sociedade Deus é a pessoa mais rejeitada do universo? Vocês podem assustar, né? Mas Deus é a pessoa mais rejeitada do universo. Por exemplo, nós gostamos, na verdade, dos favores de Deus e não gostamos de Deus. Nós gostamos das bênçãos de Deus, mas nós não gostamos de ter compromisso com Deus. Né? Nós temos Deus como uma muleta, né? A gente tem problema, corre a ele. A gente está bem, a gente pensa que a nossa inteligência é a nossa força. Mas ai de nós. Para não ficar extenso, eu quero terminar com João 15,5, né? O Evangelho de João 15,5, quando Jesus diz com todas as letras, sem mim nada podeis fazer. E Nietzsche diz o seguinte, quem matou Deus? Fomos nós.